Boa noite, amigos da Rede Global de Comunicação. Conhecimento é poder. Estamos entrando no ar e nós iremos tratar de um assunto realmente muito interessante, sério, triste e ao mesmo tempo nos demonstrando muitas realidades e muitos fatos que as pessoas não têm detido atenção. E nós vamos mostrar, aliás, não vamos mostrar, nós vamos enviar para todos que desejarem o documento que nós temos em mão sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Esse documento, ele é um documento que prevê uma transformação de Porto Alegre e região em 22, em 2022. E aí, nós estamos aqui em 2024 e toda essa situação está se desenvolvendo no Rio Grande do Sul. Algumas pessoas irão dizer que é uma coincidência, outras irão dizer que é um processo planejado, e é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos debater essas situações, a gente vai analisar essas opiniões. A gente vai estar aberto às perguntas da audiência, né? As pessoas que quiserem estar interagindo com a gente no nosso chat ao vivo aqui no Zoom, e também as pessoas que estiverem nos assistindo nas demais plataformas, onde a gente vai estar atendendo todo mundo, a gente vai procurar ouvir as pessoas. Essa live é uma live bem de interação mesmo. Mas a gente quer apresentar dados. Eu acho que para as pessoas poderem interagir, elas têm que ter uma base, uma fundamentação. Eu convido a audiência a assistir as duas lives que nós fizemos hoje, falando como processar prefeitos, corporações, o Estado e o governo federal. Nós tivemos hoje à tarde a presença da doutora Celeste Marise. Foi extremamente importante a live. Foi muito legal. E eu gostaria, antes de falar com a Denise, orientar a audiência de uma informação que ela é fundamental e vai ser extremamente importante para quem está no Rio Grande do Sul. Portanto, essa live e a outra, eu acho legal compartilhar com as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, que é a seguinte: qual seria o procedimento que as pessoas deveriam ter lá no Rio Grande do Sul neste exato momento em que os processos estão se desenvolvendo? Elas deveriam buscar um profissional na área do cartório lá, é um escritor, eu não sei exatamente qual o nome do dono do cartório lá, mas deveria buscar um profissional cartoral, vamos dizer assim, e levar essa pessoa, convidar essa pessoa, todo grupo de pessoas, não importa se ele é da cidade, se ele é de outra cidade, se ele é de outro estado, se ele for um profissional registrado, você pega essa pessoa que é cartoral, que tem um dono, que é dono de um cartório, e aí você vai pegar, aí eu estou falando para o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? Vocês vão pegar essa pessoa e vão levar nas áreas de desastre. E aí essa pessoa vai fotografar, vai relatar, vai escrever, vai fazer todos os processos cartorais que estão dentro da legalidade. Ele vai documentar tudo e aí ele vai registrar em cartório. Quando isso é registrado em cartório, você tem uma força de mover ações muito poderosa na mão, porque ele vai testemunhar, ele vai ser ali uma pessoa que vai autenticar o evento, ele vai registrar o evento. E ele é uma pessoa, ele é uma pessoa que está ali presente naquele momento e é uma autoridade no seu setor, documentando isso. Então, quando você conseguir essa pessoa de um cartório, o dono do cartório, ou uma pessoa que é um profissional da área, e você levar ele na área do desastre lá, da sua casa, da sua residência, do seu sítio, da sua chácara, o que for, você tem que pedir para essa pessoa registrar tudo e aí autenticar em cartório, tornar isso um documento de fato, e aí você tem um poderoso material na mão para entrar na justiça contra quem você achar que deve entrar. Então, essa é uma dica importantíssima.
e que ninguém tem. Porque eu perguntei, doutora, e por que que as pessoas não estão fazendo isso? Porque elas não sabem. Elas não têm esse conhecimento, elas não têm ideia de que elas podem pegar um cartório, o dono lá do cartório, uma pessoa nessa área, ele registrar toda a situação e aí entrar na justiça com uma ação. E aí, nessa hora, esses documentos, agora vocês imaginem se toda a população lá no Rio Grande do Sul sabe dessa ação, dessa condição, dessa situação, em que ele pode usar um cartório para autenticar todo o processo e isso se virar um documento realmente legítimo e que ela pode usar esses documentos, não só ela, todas as pessoas afetadas, juntarem os seus documentos autenticados e entrarem com uma ação contra o governo federal, o governo estadual, contra as empresas corporativas responsáveis ou contra o prefeito, ou seja lá quem for, que tem que se responsabilizar, porque pessoas vão ter que ser responsabilizadas por isso. Ah, então, essas coisas, a Eutelvina colocou um notário de cartório, eu não sei como é o nome no Brasil, porque ela está na Espanha, não sei se aqui é o mesmo nome, mas a doutora até falou o nome, mas escrivão cartoral, acho que é isso que ela falou, eu não lembro exatamente. Então, é importante esse recado que eu estou dando no começo da live, porque nós vamos debater muita coisa aqui, é extremamente importante e que não é perceptível pelas pessoas. E ao final da live, eu vou disponibilizar para quem quiser um documento em PDF o projeto Resiliente de Porto Alegre, que por coincidência é exatamente nas regiões que estão tendo toda essa condição de enchente e de estragos impressionantes. Tá certo? Denise, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Edson. Boa noite a todos. Tudo bem? Realmente continuamos impressionados com a repercussão de tudo, toda essa tragédia. Cada vez mais eu tenho percebido que muitas pessoas têm despertado porque elas têm tido acesso a conhecidos, a familiares que estão nas regiões atingidas, elas têm pessoas próximas e elas recebem uma notícia completamente diferente da notícia que a grande mídia vem passando, né? Como nós já falamos em outras lives também, principalmente em relação ao número de mortos, né? Então, eu tenho percebido nas pessoas com as quais eu convivo aqui da minha região, do meu bairro, que uma grande parte está bem desperta em relação a isso, sabe? Agora, tu querias saber do cartório, geralmente o tabelião ou o notário, né? E aí tem os escreventes no cartório. Se lembra se ela falou alguma dessas palavras? Seria um escrevente? Então, Ou pronto. a questão toda do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a que as pessoas acham estranho, porque a gente vê as pessoas falando isso em chats, vê as pessoas comentando e tal, 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 não tem nada de estranho. A coisa é bem simples e objetiva. O que aconteceu ali, eu vou colocar da seguinte maneira: a forma como foi feita, nunca as pessoas irão poder alegar como foi. Então, estourou barragem, por exemplo, a 14 de julho realmente rompeu uma parcialmente. Mas aí você fala assim: estourou uma barragem, que é o que a gente suspeita, né? Você não tem como provar. Abriram comportas hidrelétricas ou abriram comportas de barragens para sobrecarregar o que já estava em andamento. Isso é possível? Eles são capazes? Mas é claro que eles são capazes. Porque vocês vão ver, todo mundo que pedir, que está assistindo a gente agora, pedir no nosso WhatsApp, anotem aí, 35 98443 5379. Todo mundo que pedir esse documento, eu mando, do projeto Resiliente do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos mostrar para vocês as situações a quais as corporações internacionais e nacionais irão se aproveitar nesse primeiro momento. E nós vamos mostrar algumas informações adicionais sobre a situação do Rio Grande do Sul. Quando terminar, eu vou abrir as perguntas e aí eu me coloco na condição de passar novamente o WhatsApp para que vocês solicitem esse documento. Porque quando vocês virem o projeto Resiliente e vocês olharem, é como se você pegasse o projeto Resiliente, colocasse ele num papelzinho transparente, sabe? E aí você sobrepor sobre as regiões afetadas, você não vai acreditar. Vocês não vão acreditar. A gente teve esse trabalho de fazer isso. E aí vocês vão falar, não é possível. Então, aí vocês vão compreender uma série de fatores. Primeiro,
Olha que interessante o depoimento da Denise. As pessoas estão vendo que tem alguma coisa errada, porque não bate os números falados com o que está acontecendo. Óbvio que qualquer pessoa que tenha conhecimento profundo sobre o sistema vai entender que eles não vão divulgar. Nós, inclusive, na nossa live, eu e Denise, nós falávamos exatamente isso na última live. Eles não vão divulgar o número de mortos por motivos óbvios. Porque vai cair o mundo em cima do prefeito, cair o mundo em cima das corporações, cair o mundo em cima do Estado, cair o mundo em cima do governo federal. Eles não vão divulgar que tem mais de 10 mil mortos naquela região. Porque, de novo, a gente tem que ficar repetindo as coisas. 85% do estado foi afetado, mais de 300 cidades. Você tem mais de 11 milhões de pessoas. Faz a conta. Faz a conta. Vocês acreditam mesmo em 100 mortos? Não dá, né? Então, para todos que quiserem documentos, solicitem no nosso WhatsApp, tá? Eu vou pedir para quem estiver aí no YouTube ou estiver aqui com a gente ao vivo, por favor, se puder, coloca nosso fone, né? Porque eu estou ao vivo aqui, não dá para mim fazer. O nosso zap, 35 98443 5379. E a indicação que eu dou, peguem os mapas e sobreponham sobre as regiões que foram afetadas e vocês vão ter uma surpresa, para dizer outra coisa. Pois bem, vamos lá. Vamos ao material que a gente tem a apresentar. E eu vou respondendo as perguntas conforme elas forem surgindo, a gente vai respondendo. Só quero dizer outro fator importante: eu recebi um áudio de uma pessoa na região, porque, como vocês sabem, a Rede Global tem quase 200 mil seguidores e a gente tem gente que segue a gente em tudo que é lugar. Inclusive no Rio Grande do Sul, nós temos uma grande audiência. E uma pessoa amiga da audiência mandou para mim um áudio. Na live passada, nós falamos assim, que Bugres, acho que é isso o nome da barragem lá, Bugres, alguma coisa assim, tinha rompido. Mas olha que interessante, a pessoa que está lá na região, ela relatou o seguinte, que Bugres não é uma barragem para esse tipo de situação que causaria um tipo de problema como este. Porque ela falou que, comparando, Bugres é tipo uma caixa d'água na sua casa, que se ela estoura, vai molhar a sua casa. Ela falou que a outra, que fica acima, não sei exatamente a cidade, ela falou, está no áudio, essa barragem sim poderia causar um estrago muito grande. Só que olha que interessante, ela disse que a região onde estão, nesta região que ela está, ela é muito rica e ela tem áreas muito bonitas e áreas muito interessantes e áreas muito valorizadas, não tão habitadas. Mas, de repente, começa a receber visita de políticos na região e só por coincidência, agora, recentemente, ela me contou, nessa semana, começam a surgir casas incendiadas na região, entende? Como a gente sabe como o sistema funciona, eu não sei. Isso daí pode ser qualquer coisa, não é? A gente nem vai entrar no mérito. Pois, dito isso, vamos lá. Vamos ao material. Tá aparecendo para todo mundo na tela? Tá, né? Ok. Olha só. É. A gente chama de corvos de uma forma carinhosa, né? As corporações mundiais, porque a gente gosta delas, então a gente chama elas de corvos, que é um nome bem fofinho e mais ou menos se adapta ao que eles são. Mas a gente poderia chamar de um monte de nome. Essas corporações nacionais e internacionais irão aproveitar-se da situação atual no Rio Grande do Sul? É uma pergunta que a gente faz para a audiência. Vocês acham que, de alguma maneira, empresas de prefeitos, empresas de senadores, empresas de deputados, empresas de vereadores, empresas do prefeito, empresas ligadas a essas estruturas, empresas em geral, que a gente sabe ligadas a bancos, ligadas a não sei o quê, vocês acham que essas empresas, de alguma maneira, vão se aproveitar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul? É uma pergunta que não quer calar, a gente vai deixar no ar. Corporações nacionais e internacionais poderiam tentar se aproveitar de formas indevidas. Especulação imobiliária e apropriação de terras. Grandes empresas ou investidores internacionais poderiam tentar adquirir a preços baixos propriedades e terrenos afetados pelas enchentes. Isso poderia resultar na expulsão ou remoção forçada de moradores e comunidades vulneráveis. Eu vou deixar para a Denise começar. Denise, pode comentar essa fala aqui, que depois eu falo. Você acha possível que aconteceria uma coisa dessas, pessoas serem expulsas das terras que elas estão ou removidas, e essas terras, depois de uma enchente gigantesca, com todos esses problemas, desvalorizadas, e terrenos e propriedades, você acha que, de repente, grandes empresas ou investidores internacionais ou nacionais poderiam querer se aproveitar desse momento das pessoas?
Imagina, né, Edson? Que ingenuidade a nossa diante de tudo que o Brasil já vem passando e outros lugares no mundo, acreditar que não seria uma ingenuidade. No mínimo, a pessoa que tiver mais fé no sistema vai ter que ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Diante disso tudo. Nós já tínhamos falado na outra semana sobre a fala da Marina Silva, falando que as pessoas não deveriam voltar para os lugares que elas habitavam antes, né? E depois houve uma fala do Paulo Pimenta, que ele foi nomeado ministro de Estado da Secretaria Extraordinária para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Ele é um gaúcho, inclusive é técnico agrícola. Ele já esteve envolvido no passado com o esquema Odebrecht, o apelido Montanha ele usava. E aí a fala dele é a mesma, para as pessoas não retornarem para as suas casas, e a fala dele é com aquele jeito de político, nós vamos comprar casa em outro lugar que a pessoa queira, ou então uma segunda opção é nós comprarmos, nós, né, o governo federal, comprarmos todos os imóveis que estão a leilão pelo Banco do Brasil e pela Caixa. E aí, assim, a gente fica pensando, como tem dinheiro para isso e não tem dinheiro para auxiliar as pessoas, para enviar auxílios nesses Hum, momentos, né? Então, são várias questões, essa é só uma delas, né? Tu vais mostrar várias, mas faz todo muito mais. sentido, faz todo sentido. E aí, para vocês entenderem a situação que nós estamos colocando aqui, eu vou contar uma história para vocês de uma live recente que nós fizemos, que teve uma audiência muito grande também, sobre a Braskem. O que que a Braskem fez? Só para vocês entenderem como a situação no Rio Grande do Sul, ela é muito pior e numa situação um pouco, é tão grave quanto, mas de forma diferente a Braskem. Olha o que a Braskem fez. Isso está no nosso site, Rede Global de Comunicacau.com.br. Vocês podem acessar lá, tá lá os documentos para vocês lerem, tá? Então, para quem não conhece, bom, eu vou fazer isso já, porque é mais interessante eu contar mostrando. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela para vocês do site, porque lá tem as informações e lá fica mais fácil de vocês visualizarem o que a gente está falando. Então, eu vou abrir aqui na tela, eu vou compartilhar com vocês o site da Rede Global. O site da Rede Global ele vai se tornar um portal gigantesco, né? A gente está alimentando, está criando muita coisa ainda. Olhem aqui. Aqui vocês estão vendo, ó, educacional próximo às lives. Então, aqui, quando vocês quiserem saber as lives que vai ter na rede, é só entrar aqui, tá bom? Mas vamos mostrar para vocês a matéria sobre a Braskem. Vocês vão entrar aqui, ó, em Jornal Brasil. E aí vocês vão clicar, opa, Jornal Brasil, e aí vocês vão vir em Desastres, tá? Clicou em Desastres, você vai rodar a tela, vai rolar a tela aqui, ó, até o final. Então, peraí, deixa eu tirar esse negócio daqui do Zoom, que tá me atrapalhando. Ó, vocês vão lá a tela até o final, vai rolando, vai rolando, vai rolando. Aqui, ó, Braskem, lá no fim, tá? Braskem e o checkmate jurídico. Quando você vai rolando ainda mais a tela até o fim, ó, tá aqui o documento em PDF. Vocês podem, inclusive, baixar o documento. E outros documentos que a gente tem também disponível aí. Esse vídeo, que teve 156 mil views, a gente mostra no vídeo atual que nós fizemos sobre a Braskem, tá no Conhecimento Play, o que que acontece nessa situação da Braskem. Eles, desde 69, sabiam que tinham falhas geológicas lá, naquela região do Salgema, que eles estão, fissuras que existiam naquela região, ao lado do lago, fissuras que já estão lá desde sempre. Aí, a população se estabeleceu ali, mas o Salgema, que passa por baixo do lago, e ele invade aqueles bairros também. A Salgema, com a cobertura dos militares, porque quando os militares, eles souberam do movimento estudantil e das classes na época contra o que a Braskem estaria fazendo, que na época nem era Braskem, na hora que eles começaram a fazer aquelas perfurações, imediatamente os militares entraram com a repressão. Imediatamente eles colocaram a inteligência militar atrás de quem estava tentando denunciar e começaram a calar as pessoas. A coisa toda foi parando. Quando chegou em 85, a coisa toda começou de novo. De novo, os militares foram lá e calaram as pessoas. Pois bem, chegamos em 2024.
3 bairros estão afundando. Risco daquele lago invadir toda aquela região, inclusive o centro de Maceió. Ainda por cima, um acúmulo de gás altamente tóxico embaixo daqueles bairros. E, resumo da ópera, 55 mil pessoas foram ter que ser deslocadas daquela região. Aí, detalhe, o que que a Braskem fez? A Braskem gastou 3,7 bilhões de dólares para comprar 3,7 bilhões de reais para comprar todas aquelas residências que valem daqui a 10 anos, aquela região toda, quando acomodar tudo e aquela região ali toda estiver disponível para desenvolvimento de processos, que eles irão cuidar disso, aquela região vai valer 40, 50 bilhões de reais. Eles compraram por 3,7. E aí, ainda colocaram cláusulas contratuais que, se a população, de alguma maneira, denunciar qualquer coisa que esteja dentro daquele contrato ou começar a entrar com processo, é, elas podem ser, oh meu Deus, fugiu a palavra, processadas. A população toda que assinou aqueles contratos não pode falar nada do que está no contrato. Elas não podem falar valor que receberam, elas não podem entrar com uma nova ação contra a Braskem e nenhum funcionário da Braskem e ninguém que esteja envolvido naquele processo. Só para vocês terem ideia. Então, nós estamos falando de Braskem e afundamento dos bairros lá em Maceió. Agora, vocês imaginam algo que afetou 85% de um estado? Vocês acham mesmo? Então, quer dizer, as informações que nós tivemos à tarde, para quem não assistiu, a gente recomenda entrar no Conhecimento para ir assistir com a doutora Celeste, foi fantástico. Porque aí as pessoas vão pegar, vai no cartório, cria um documento, autentica, com fotos, com testemunhos, com tudo que vocês puderem colocar dentro. O cartorário vai lá, ou a pessoa lá que faz esse processo, assina. E aí você tem um documento legal para entrar na justiça. Aí você vai atrás da doutora Celeste ou outro advogado da sua preferência. E aí vocês entram com o processo. E eu estou falando para o pessoal do Rio Grande do Sul. Agora, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver a realidade. É isso que nós estamos debatendo aqui. Nós estamos debatendo a realidade. Não é isso, Denise? Com certeza, Edson. A gente tem vários outros exemplos, os vídeos estão na rede, de casos onde esse interesse é priorizado, a população é relegada, ela vai ter que procurar outros lugares, às vezes, como no Rio Grande do Sul, lugares onde as famílias já estão assentadas há muito tempo, se desenvolveram naquela região, plantam, têm o seu trabalho, né? Boa parte destruída para tentarem realocar essas pessoas para outros lugares, e isso não está nem um pouco claro ainda, né? Ah, mas aí é que está, né? As pessoas estão vendo, estão percebendo isso. Eu entrei com busca hoje à tarde com algumas questões que tinham chegado até mim, sobre barragens e outras coisas do Rio Grande do Sul, número de mortos, e o que a gente encontra é uma lista de sites dizendo que uma série de coisas são fake news, né? Então, continua sendo tudo abafado, parece que a gente vive assim num universo paralelo, né? Onde a gente vê uma realidade com os nossos olhos, é o que nos chega, e existe um discurso que parece aquele livro do Orwell, 1984, que é o Ministério da Verdade, né? Existe todo um discurso barrando a gente de falar a verdade, disseminar a verdade, porque é tudo fake news, né? Para ninguém se inteirar de todas essas coisas, de tudo que ainda vai aparecer além disso, né? O Edson já tinha falado há umas 2 semanas do trigo e do arroz, né? O governo federal também está programando para o dia 6 de junho um leilão para comprar arroz importado, né? Vai quebrar de vez os produtores do sul e os produtores rurais dessa área em geral, e fica por isso, são decisões impostas de cima para baixo, não são questionadas, a mídia continua passando pano em tudo, e a gente tem uma coleção de temas para a gente falar, que o Edson vai falar hoje, que são coisas que cada vez nos espantam mais, né, Edson? Obrigada. E tudo isso
falado pela Rede Global. Há 6 anos atrás a gente disse que aconteceria isso no Rio Grande do Sul. Não tem bola de cristal, tem pesquisa, a gente pesquisa. A gente sabia que ia acontecer porque o que está acontecendo em Minas é só o começo. Ainda vai vir uma coisa muito mais drástica lá. Ainda vai romper algo maior lá, mas muito maior lá, que vai causar um dano muito maior na região, porque é uma região de interesse, é uma região de terras raras, é uma região de uma jazida de ferro gigantesca, e não há interesse que aquelas pessoas estejam lá. Se as pessoas não vão sair. Então, isso significa dizer que a quantidade de pessoas doentes que nós vamos ter na região vai ser gigantesca. Vai ser gigantesca. Por quê? Elas estão consumindo água contaminada, sem dúvida, e isso vai estar afetando o subsolo, o lençol freático, as chuvas, a água evapora, volta, e aí a coisa toda está acontecendo em Minas Gerais. As pessoas acham que o caso Mariana e Brumadinho encerrou. As consequências não são observadas. A pessoa passou um mês, todo mundo esqueceu. O Rio Grande do Sul vai levar 2, talvez, mas também vão esquecer. E aí, sabe o que acontece? A gente está aqui mostrando, ponto a ponto, olha, foram 3 lives hoje como processar o governo federal, como processar o governo estadual, como entrar com processo contra o prefeito, como entrar contra as corporações, e ainda foi dada uma dica valiosa, que é essa questão de você documentar isso junto a um cartório, que aí você tem um documento legal e aí você pode realmente brigar. Mas vamos continuar falando, e essa questão do arroz e do trigo, bom, já avisamos, esse ponto que a Denise citou, olha que interessante. Quem é que observa dessa forma? Só quem tem conhecimento. Ou seja, você vai importar, você vai quebrar aquelas pessoas que estão lá. E aí tem outro fator, a questão do trigo. Olha só, olha como uma coisa é bem feita, sabe? HB4 foi divulgado no Brasil, isso saiu até na mídia, tá? Porque chega uma hora que eles não conseguem esconder tudo. Não dá. Simplesmente não dá. O HB4 é um trigo baseado em glifosato de amônia, extremamente tóxico, está sendo direcionado para o Brasil. Só que aí começou um movimento. E esse movimento, muito provavelmente, causaria dificuldades para isso entrar aqui no Brasil. Olha que coincidência, né? Um desastre no Rio Grande do Sul. Agora todo esse trigo vai ser enfiado goela abaixo dentro do país. Extremamente tóxico, que se junta com o quê? Com o país que mais tem agrotóxico, talvez um dos países que mais tem agrotóxico no mundo, mais de 600, sendo que 100 deles não são distribuídos nem nos Estados Unidos nem na Europa, estão todos aqui. E grande parte desse agrotóxico é distribuído no Rio Grande, na região sul e sudeste do país. E isso gera ramificações que levam a outras coisas que eu não posso falar aqui, devido à censura. Se eu explicar, cai a live. Entenderam? Infelizmente. Então, quem quiser saber, aí eu vou dar uma dica. Entra no Conhecimento Play. Tem 2.300 vídeos lá. Conhecimento Play. Vai no Google, joga Conhecimento Play, vocês vão achar. Conhecimento Play. Aí vocês vão ver lá. E se não achar, coloca Rede Global de Comunicação no Google. É o primeiro que aparece na lista. É Rede Global. Aí vocês entram no site e vai chegar no Conhecimento Play. Lá tem 2.300 vídeos para entender bastante coisa que muita gente não entende, né? Dito tudo isso, vamos voltar para o nosso material, e tem mais coisas aqui que a gente tem que refletir, porque hoje é uma live de reflexão mesmo, sabe? Para a gente entender muitas coisas que rolam aqui. Olha, contratos de reconstrução e serviços públicos. Multinacionais poderiam buscar contratos vantajosos junto ao governo para a reconstrução da infraestrutura e provisão de serviços públicos. Tais contratos poderiam envolver sobrepreços, falta de transparência e pouca participação da mão de obra. Isso significa dizer o seguinte: quando a tragédia é feita, é o que eu acabei de falar lá no começo. Quem é que vai participar desses processos aqui? Políticos, as corporações ligadas aos políticos, as corporações que. E aí existe a estrutura de poder mundial, certo? Então, para a gente entender como isso funciona, é assim: os militares são o topo. Os militares é que controlam tudo. Tudo, 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 em todo lugar. Aí você tem abaixo o sistema financeiro. O sistema financeiro corrompe qualquer coisa, tudo, tudo que eles tocarem. Aí abaixo deles vai estar as corporações. Então, se você acha que o teu presidente manda alguma coisa, ou qualquer presidente desse mundo manda alguma coisa, não interessa se é dos Estados Unidos, da França ou da Alemanha, ninguém manda nada, nenhum político manda nada. Não existe azuis e vermelhos, não existe esse negócio de pátria, hino e bandeira, tudo isso é uma balela, tudo isso é uma grande besteira, uma bobagem. O que realmente manda no sistema são esses 3 sistemas que estão acima. E aí, o que significa isso? Que político é boneco. Então, esses bonecos que estão cumprindo uma agenda, esses caras, eles vão
estar desenvolvendo os processos que estão ligados ao que está acima. Eles não estão definindo nada, já está definido por eles. Eles simplesmente recebem o dinheiro da corrupção, seja lá propina, seja desvio, seja lá o que for. Eles recebem esse dinheiro para ficar calados, fazerem o que tem que ser feito e ficar calado. Aí eles pegam o dinheiro deles sujo e vai lá, sujo de sangue, tá? Porque é verdade. As guerras, esses desastres e tudo isso, onde há ali um conluio, é dinheiro de sangue. Essas pessoas pegam esse dinheiro e simplesmente mudam de lugar. Constrói a casa em outro lugar ou coisa do tipo. Ou então dá seus pulos, sabe? Mas tá lá o dinheiro. Já a população não. A população fica com isso, com a bomba na mão, com a tragédia na mão, sabe? E aí, sabe, essa sociedade hipócrita, mentirosa, vaidosa, egocêntrica que a gente vive, é a sociedade que todo mundo quer se fazer, hipocritamente dizendo, preocupado, quando na realidade não funciona assim. E não funciona assim em lugar nenhum. Você não vê um movimento em relação ao que está acontecendo em Maceió. Você não vê um movimento em relação ao que está acontecendo na Amazônia. Você só vê o movimento das pessoas indo para Brasília ou para Paulista tirar fotinho e fazer selfie. Isso eles sabem fazer, pintar o rostinho, mas não sabe nem o que está acontecendo. E aí você tem um monte de gente em volta que fica só falando, reclamando, mas ninguém faz nada. Ninguém tem a coragem de pôr a cara na tela e falar a verdade. Entende? Todo mundo, de certa forma, se esconde, porque sabe que é perigoso o sistema. Sabe que esses caras são capazes de fazer. Olha o que eles fizeram com o Rio Grande do Sul. Aí você vai dizer, você acredita mesmo que 85% de um estado inteiro foi destruído por uma chuva? Não, né? Agora a pergunta é, se não, como é que você vai acusar alguém se você não tem a prova? Você não tem uma barragem lá destruída no dia 14 de julho, mas ela sozinha não faria tudo aquilo? Então, exatamente o que poderia ter acontecido? Antes da gente entrar nessa questão aqui dos contratos e eu falar com a Denise, eu vou dizer para vocês o que eu acredito que pode ter acontecido, porque já acontece. Para que você consiga dar credibilidade a um processo chamado mudança climática, você pode abrir uma hidrelétrica, jogar água fora, mandar a mídia tirar foto do leito seco e dizer assim: mudanças climáticas. Vocês sabiam disso? Isso não é feito só para isso, também é feito para aumentar a conta da sua energia. É todo um processo que é estruturado e é feito de uma maneira que dá certo, funciona. Então eu pergunto para vocês: cai uma chuva intensa de uma anomalia, que é assim que é chamada, né? É uma anomalia, ou é uma bomba climática, ou é qualquer coisa assim. E aí, no meio daquele caos todo, você começa a abrir hidrelétricas, você começa a despejar água de barragens e você concentra isso em uma determinadas regiões, com um determinado objetivo. E aí você coloca essa água a 6 metros de altura, sabendo o impacto que isso vai ter sobre toda aquela região, a qual você já tem um plano pronto, porque é o que nós vamos mostrar para vocês. Vamos mostrar, não, vamos enviar para vocês, porque mostrar não ia dar tempo. Então prestem só atenção. Você faz tudo isso e sabe o que você vai ver na mídia? Você vai ver a seguinte situação. Três, você vai ver um jogo de futebol que é promovido para ajudar as pessoas. Você vai ver matérias de pessoas se afogando, pessoas em cima de telhado, pessoas chorando, pessoas desesperadas, não é? E você vai ver todo o acobertamento necessário para políticos, para empresas, para o governo federal, estadual, dos militares, que no domingo a gente faz uma live no domingo, na segunda, eles proíbem os barcos de entrar na água para resgatar pessoas, na quarta aparece a prefeitura assumindo a culpa. Ó, que conveniente, né? Porque eles têm o poder para fazer isso. Ô, prefeito, você vai assumir a culpa. E ele assume. Porque ele não é bobo, não é louco? Vai se meter com os militares? Então, a verdade tem que ser dita. Então, Denise, como é que você vê todo esse espectro quando você lê aqui que vai, vai envolver toda uma corrupção dentro do processo, né? Sobre preço, falta de transparência, licitações todas de qualquer jeito, porque é urgente, né? Pouca participação de mão de obra local, porque as pessoas têm que continuar no estado que elas estão, porque afinal de contas é conveniente. Aí você tem todos os seus parceiros corvos e urubus e abutres, do que vocês quiserem chamar, você convoca toda essa tropa nojenta, e aí essas pessoas entram ali, e aí o mais do mesmo está acontecendo. Ou seja, as elites que continuam a fazer dinheiro em cima da morte das pessoas. Como é que você vê isso? Enquanto tu falavas, eu me lembrei, tem uma matéria sobre isso que ainda está disponível online, se eu não me engano, no site da Associação Nacional pelos Atingidos por Barragens. E de 1900, desculpa, de 2021, eu já estou voltando demais no tempo.
E aí eles estão contando vários relatos, né? Isso a gente encontra ainda que fizeram exatamente isso que tu estás falando, Edson, que abriram as comportas, soltaram a água, liberaram a água, e aí depois fizeram matéria para mostrar como a água estava baixa e como a energia elétrica ia ter um reajuste naquele ano. E assim tem sido feito sempre. E uma vez ou outra a gente vê alguma coisa sobre isso na mídia, mas não é o tempo todo. Então, essa eu lembro que ainda estava online nessa página dos atingidos por barragens, né? Se eu não me engano, a nível nacional. E aí, tu falasse das mudanças climáticas, é outra coisa muito interessante, porque foram coisas que nós falamos nas outras lives, para quem não nos viu falar sobre isso antes, né? E que culpar as mudanças climáticas está muito fácil, está muito simples. Por quê? É claro, como eu falei da outra vez, é claro que tem a mão do homem. O nosso discurso aqui não é de isentar coisas que não foram feitas de forma legal, de forma clara anteriormente, né? Mas a gente tem o El Ninho, tem a El Ninha, e não se fala mais nisso, virou tudo mudança climática. Então a gente tem o aquecimento da água do oceano, é criado um bloqueio atmosférico que gera calor no Sudeste, então, a água que vem da Amazônia, quando desce, não vai para o Sudeste, ela vai direto para o Sul e é despejada toda lá. Isso não é de agora, aquelas enchentes grandes que houve aqui em Santa Catarina, 2009, se eu não me engano, já foi esse fenômeno. Eles chamam até de rios voadores, né? Toda aquela água da Amazônia que vem para cá. A gente tem uma série de ciclos meteorológicos até o ciclo do Sol tem uma série de interferências. Nós falamos na semana passada sobre o desmonte da legislação ambiental do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, nós focamos mais Porto Alegre na semana passada. Houve esse desmonte? Sim. Houve a mão do homem? Sim. Agora, não é 100% da culpa disso, as pessoas deixaram isso acontecer. Isso, de novo, são esses interesses de grandes corporações, e então destrói mata ciliar, destrói as áreas de preservação permanente. A gente falou do Guaíba, que foi trocada a nomenclatura de rio para lago, e aí lago permitia que que já houvesse uma proteção de uma área bem menor, né? Diminui ali para 30 metros, e que antes seriam 500 metros. Então, existe uma lista que a gente pode fazer de ações e de acontecimentos que influenciaram para que essa tragédia acontecesse. E aí a gente está falando das barragens também, né? Que eu acho que qualquer pessoa, eu não preciso mostrar aqui para vocês, porque a gente também corre o risco de mostrar muita coisa, mas assim, entrar com busca em Instagram e algumas redes, as pessoas mostrando vídeos, falando lá de onde elas estão, no interior do Rio Grande do Sul. Aí a fala delas é muito parecida. O sujeito diz: Olha, eu estava aqui no meu terreno, e mostra, e filme, mostra o terreno, um sítio, né? 5 horas da tarde, estava tudo normal, estava chovendo, não tinha nada demais, o açude estava no nível que está. 10 horas da noite já tinha subido muito, o terreno já estava alagado. 5 da manhã tinha subido quase 6 metros de altura. E aí as pessoas dizem: Isso é impossível, só pelo volume de chuva, isso é impossível ter acontecido. Então, isso que a gente não está falando naquelas outras possibilidades de manipulação climática, de geoengenharia, porque a gente combinou que não vai falar nisso, né, Edson? Mas é uma confluência de fatores, tem a mão humana, e o que a gente vê na mídia? É uma culpabilização da população, porque as pessoas que só querem destruir e tomar conta de tudo, né? Dos terrenos, e como se fosse uma população.
desvairada, translocada, e eles são responsáveis, então agora eles vão ter que sair de lá e vão ter que arcar com as consequências. Além disso, ainda tem as questões das indenizações seguradoras, a gente nem tem muito assunto, né? Isso se desdobra em muitas coisas, mas por enquanto vou deixar o Edson continuar. E ainda tem a questão dos transgênicos, tem a questão da carne sintética, tem a questão de mercado, tem a questão da produção do Rio Grande do Sul, que é muito grande, tem uma questão de mudança de paradigmas. É um relato muito comum de pessoas, porque a gente, como eu disse, a Rede Global, a gente tem 200 mil seguidores e a gente recebe relatos de todo lugar, do mundo inteiro, de todo tipo de relato que vocês possam imaginar. E sabe o que acontece? Um dos relatos mais comuns em relação ao Rio Grande do Sul é o que a Denise citou aí. Uma água de chuva, mesmo que pesada a chuva, ela não consegue em 6 horas sair de centímetros para 6 metros. Não é possível, sabe? Agora, olha que interessante. Nada falado pela mídia. Não vai falar. Vocês acham mesmo que eles vão pôr um relato desse? Vocês acham que eles vão colocar uma pessoa lá dizendo assim, ó, caramba, X hora tava tanto, Y hora tava 6 metros. Nunca eles vão colocar um relato desse, porque isso não vai de encontro ao que está na agenda, dentro do processo relacionado a mudanças climáticas. Você não pode mostrar um negócio desse. Entendeu? E aí, olha que interessante. Toda e qualquer pessoa que queira falar sobre isso não vai conseguir falar em mídia aberta. Ele vai ter que falar na mídia alternativa. Mas a mídia alternativa, ela não tem o alcance da mídia aberta. Então não adianta. É uma guerra desleal. Pode juntar quantos. E olha, detalhe. Vocês acham que todos os YouTubers vão falar isso? A maioria não tem conhecimento nenhum e nem tem interesse. Ele quer saber dos views. Eles não têm interesse em pesquisa e nem falar nada. Entendeu? Então, o que que vai sobrar? Vai sobrar uma galera, uma meia dúzia de pessoas como o nosso canal e outros canais que vão estar denunciando isso no Instagram, que é um dos veículos muito utilizados, e o YouTube. Mas vocês acham que os demais veículos estão preocupados, os YouTubers estão preocupados, aqueles, os sensacionalistas alarmistas, aqueles Ctrl+C, Ctrl+V, que tem um monte, então, vocês não têm ideia de quanta gente copia o nosso canal. Eu não ligo. Não ligo, pode copiar à vontade. Vai lá, posta lá à vontade, não tem problema nenhum. Desde que fale a verdade, eu não distorço o que a gente está dizendo, mas não é isso que acontece. As pessoas, a nossa sociedade atual é formada por corvos, urubus e hienas. A nossa sociedade atual é hipócrita, mentirosa, vaidosa, egocêntrica e doente. A sociedade atual é de baixa cognição. Inteligência é uma coisa meio que está ficando no passado. E não sou eu que estou falando. Eu converso com muita gente dentro do próprio sistema e elas falam. As pessoas estão ficando sem conteúdo. E se ela não tem conteúdo, como é que ela vai entender uma coisa dessa dimensão? Nunca. Então, é muito, muito simples para a mídia, com o poder que possui, e a ferramenta que possui, e a audiência que possui, transformar todo mundo em fake news, transformar todo mundo em um bando de louco maluco, teórico da conspiração. Óbvio, fica fácil, mas a questão toda não é essa. A questão toda é que quando a gente fala para uma audiência, a gente quer que ela pense. Então pensa. Você acha que atingindo 85% do estado em uma inundação que chegou a água a mais de 6 metros de altura, morreu 100 pessoas? Não sei, eu acho que essa conta não vai bater. E aí, assim, além de tudo isso, tem essas questões também. E que chuva foi essa que conseguiu, em algumas horas, fazer uma água de centímetros virar uma água de 6, 7 metros de altura? Desculpa, não dá. Como a história não bate, e aí tem outro terceiro fator aí que a gente não pode esquecer, os drones que não podem voar na região porque existem helicópteros de resgate. Que helicóptero de resgate? Os militares não mandou ninguém para lá, mandou meia dúzia de gente para lá, gente. Sabe? Então, toda essa mentirada da mídia, somada dos militares, somada ao sistema político, somada, então você compreende a dimensão do que está acontecendo. E aí, a pessoa só consegue entender o restante se ela estudar, se ela tiver um conhecimento, que nem nosso canal tem 10 anos. Aí você entendeu o que significa. Olha só, aí tem que entender um monte de coisa. O que significa o mercado de carne sintética, o mercado de carne de transgênicos? Você tem que entender a mudança de marcha da indústria que está saindo a mudança climática favorece ao fechamento das indústrias que estão relacionadas, por exemplo, à pecuária, para substituir por carne sintética. Você vai entender por que destrói toda uma região inteira, um estado inteiro, porque você tem os transgênicos. Isso existe em empresas multinacionais interessadas. O mercado brasileiro é gigantesco, é interessante. Por que todo o
agrotóxico está aqui dentro do país? Por que que existe um processo em desenvolvimento? Olha que coincidência, só está acontecendo isso, peraí, leste europeu, América do Sul, África, e agora vai começar no Indo-Pacífico e Mar Meridional. Olha que coincidência, tudo que a gente vem falando há 8 anos. Em que momento vocês viram uma Rússia ou um Estados Unidos jogar uma bomba em cima do outro? Em que momento vocês viram a França sendo atacada por qualquer um desses países? Em que momento você vê uma China ou até mesmo a Inglaterra nesses processos? Você não vê isso acontecer. Você vê os demais países. E aí vem a live que a gente vai fazer na sexta-feira sobre os estados falidos. Como é que você cria os estados falidos? Nós vamos contar essa história. Como é que você cria os estados falidos? Como é que a engenharia trabalha para isso? Então, entre os mercenários, entre os terroristas, entre um monte de coisa. E o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é muito simples: terrorismo puro, que depois vai se transformar em outra coisa. E a população, como ela não tem condições de entender o que está acontecendo, vai apoiar tudo e ainda vai bater palma para os seus algozes, vai falar: nossa, como eles são maravilhosos para a gente, eles estão todos nos ajudando, eles acabaram de destruir a vida de milhares de pessoas. As pessoas não enxergam assim. Pode falar, Denise. Edson, só recapitulando para quem não viu as nossas lives anteriores, o primeiro exemplo que a gente deu foi da empresa Álvares e Marçal, que se ofereceu gentilmente, gratuitamente, para planejar a reconstrução de Porto Alegre. E foi a mesma empresa que já fez horrores nos Estados Unidos, pós-furacão, né? E já fez uma série de absurdos que a gente contou aqui. Então, a gente já teve o primeiro exemplo de uma empresa entrando para administrar a cidade no lugar da prefeitura, por alguns dias gratuitamente. E é muito interessante como ainda isso é usado como um marketing, o oposto do que ele é na realidade, né? A empresa se passando por boazinha. E a gente vai ver outras empresas entrando com ajuda, e outras empresas grandes, eu quero falar, né? Porque a gente vê os empresários pequenos se ajudando e ajudando a população também, né? A gente não vai enfiar todo mundo no mesmo saco. Mas deem uma olhada na live da semana passada, quando a gente falou desta empresa, Álvares e Marçal. É isso. Olha, eu quero fazer dois pedidos para a audiência, porque às vezes, uma vez por semana ou duas, a gente vai abrir para transmissões simultâneas, porque é importante para as pessoas conhecerem Conhecimento Play, que é a nossa plataforma, tem 2.300 vídeos lá. Eu vou pedir para ter relevância esse vídeo, a gente nunca faz isso, mas nesse caso é importante, que vocês deem like aí, tá? A gente está em 2 canais do YouTube, nós temos 6, mas resolvemos abrir para 2, para dar relevância para o vídeo, tá? Porque, infelizmente, essa coisa algorítmica aqui, ela só dá relevância se você tem muito like. Então, se vocês puderem, vai estar ajudando o vídeo. Bom, voltando para o nosso material, a gente vai colocar aqui na tela outras informações que a gente tem que debater, porque elas são importantes. E aí a gente vai ter a compreensão da coisa como ela funciona. Olha só. Então, nós temos aqui a especulação imobiliária, onde eles vão se apropriar certamente lá no Rio Grande do Sul de terras baratas por conta da tragédia. Então eles vão conseguir comprar imóveis, eles vão conseguir comprar terras baratas, porque as pessoas vão estar desesperadas e vão estar numa situação difícil. Então esses abutres vão aparecer tudo lá para fazer isso. Contratos de reconstrução de serviço público, vai nadar de braçada esses políticos nojentos, né? Esse bando de gente mercenária vai nadar de braçada lá, porque eles vão conseguir fazer coisas sem licitação, ou vão conseguir fazer as coisas com sobrepreço, eles vão conseguir um monte de coisa. Exploração de mão de obra barata. Empresas internacionais poderiam tentar contratar trabalhadores locais para atividades de reconstrução, oferecendo salários e condições de trabalho precária. Bom, no Brasil tem mão de obra escrava, todo mundo sabe disso, né? Isso poderia gerar situações de trabalho análogo à escravidão e exploração de pessoas em situação de vulnerabilidade. Imaginem vocês, um monte de gente lá, porque 85% do estado e todo mundo que foi afetado não é rico. Tem um monte de gente ali pobre no meio, e é a maioria. Aí essas pessoas vão estar desesperadas. Então, ou elas vão ter a sorte de ter uma família para amparar, ou elas vão ter a sorte de ter amigos para amparar, porque não vai chegar para todo mundo ajuda, não vai chegar, porque muito desse dinheiro vai ser desviado. Quem deu em dinheiro, então, é sem noção. Pessoa que deu ajuda para o Rio Grande do Sul em dinheiro é sem noção. Nenhuma.
Está contribuindo, o seu dinheiro está indo para o bolso de algum político ou de algum cara que está desviando essa porcaria desse dinheiro, seja um youtuber, ou seja lá quem for. Por quê? Porque a ajuda pode ser dada em material, em roupas, em água e tudo mais. E por que você não deveria dar dinheiro? Eu vou responder. Só Porto Alegre arrecada 3,5 bilhões. Se você juntar mais de 300 cidades, quanto dá de arrecadação de imposto? E por que esse dinheiro não está sendo utilizado lá? Por que o governo federal não está usando o dinheiro do governo federal para ajudar as pessoas lá? Entendeu? Você não tem que dar dinheiro nenhum. Você já dá. O tempo todo para o governo dinheiro. Um dinheiro de imposto que a gente sabe o que significa, né? Então, a gente teria que estar ajudando materialmente. Isso as pessoas estão fazendo. Mas o dinheiro, esses milhões que está gerando lá, vai, mas olha, mais da metade disso daí vai parar em outro lugar, eu tenho certeza absoluta. Não tem nem dúvida. Eu não ponho um centavo. E não tem nada a ver com a questão do Rio Grande do Sul, entendeu? E sim que eu posso ajudar de outra maneira, né? E, inclusive, tem pessoas ajudando estando lá, né? Ajudando as pessoas ali, mediante aquele cenário. Mas vocês acreditam mesmo que, mesmo com todo esforço, vai se conseguir resolver o problema de 85% de um estado? Claro que não. Eles sabem muito bem o que foi feito, como foi feito e por que foi feito. E nós temos o documento em PDF para quem quiser. É só adicionar nosso WhatsApp 35 98443 5379 que eu vou mandar o documento do que vocês vão sobrepor. Eu convido a fazer isso. Não, acho que nem todo mundo vai fazer isso. Vai ler o documento e vai, é só um documento. Não, não é. Pega o documento, sobrepõe sobre as regiões atingidas e vocês vão ter uma surpresa. Acesso privilegiados a recursos naturais. Corporações poderiam pressionar por concessões ou acesso facilitado a recursos naturais, como minerais, floresta e água. Que coincidência. Essa região, algumas regiões de Porto Alegre, tem várias e várias nascentes. Algumas regiões de Porto Alegre, Porto Alegre, ó, do Rio Grande do Sul, são extremamente lindas, maravilhosas, espetaculares, e que vão se tornar algo que vai parar na mão de alguém ou de alguma empresa. Vocês vão ver o que vai acontecer no Rio Grande do Sul. E vai acontecer com o Brasil, porque produção perdida, tudo muito caro, a desculpa vai ser. E a desculpa agora é perfeita, tá? Eu não me atrevo a falar em HARP, em tipos de manipulação de clima, porque é besteira falar e é perder tempo com isso. Eu vou explicar por quê. A gente conhece tudo isso, a gente estudou tudo isso, nós falamos sobre isso, inclusive, né? Nós temos vídeos no Conhecimento Play sobre isso, mas por que que não adianta falar sobre isso? Porque mudanças climáticas foi o evento, não, a construção dialética mais perfeita que o Clube de Roma poderia fazer. Porque todo esse processo que vocês ouvem falar de mudança climática, ela vem do aquecimento global, que não deu certo. O Clube de Roma desenvolveu todo esse processo. Então, aliando-se à Comissão Trilateral e outros mecanismos do sistema, eles criaram a perfeição que é a mudança climática. Mudança climática, ela serve para tudo. Qualquer coisa que aconteça, que esteja aliada a um sistema natural, é mudança climática. Então, como que você consegue alegar qualquer coisa que aconteça? Que interessante, né? Quando você. Aí, sabe que. Olha como tudo está interligado, né? Então, isso tudo acontece porque existe uma superpopulação que cabe toda no Texas. Então, para as pessoas preguiçosas que não querem raciocinar, que vocês conhecem, pergunte para elas assim, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dizem, né? Tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Você já parou para fazer o cálculo que 8 bilhões cabe no Texas? Aí a pessoa vai falar, como assim? Ué, você acredita só no que a mídia fala? Você acha que 8 bilhões de pessoas é uma superpopulação que existe na Terra? A Terra cabe 36 bilhões de pessoas. 36 bilhões de pessoas. E nós temos 8. Significa que tem muito espaço vazio. Mas aí eu vou lá e tiro uma foto de uma região bem aglomerada. Eu vou na 25 de março. Eu vou ali na Santa Efigênia no fim do ano. Nossa, a Terra está super lotada, porque tem gente saindo por cima um do outro. Como as pessoas são inocentes, como a cognição das pessoas caiu, sabe? Então, a superpopulação é a desculpa perfeita para quê? Para esse argumento que a Denise falou no começo da live. A televisão vem e diz assim: são vocês que estão destruindo o planeta. Então, isso tudo é consequência da mesma coisa. Como as pessoas não pensam mais, como as pessoas têm uma cognição baixa, como as pessoas não querem raciocinar, porque todo mundo virou preguiçoso, fica o dia inteiro na timeline, vendo um monte de porcaria, só gosta de ver coisa ruim e não raciocina nada, tá aí a fórmula. A fórmula tá aí. Entenderam? Obtenção de isenções e incentivos fiscais.
Empresas internacionais poderiam negociar com o governo isenções, subsídios e incentivos fiscais com contrapartida e seus investimentos na região. Tais acordos poderiam não trazer benefícios proporcionais aos custos assumidos pelo Estado. Não importa. Políticos são empregados, são avatares, são bonecos. É fundamental que o poder público... Eles são tão bonecos que eles são aliados à parte mais baixa dessa cadeia, que é o narcotráfico, entende? Narcotráfico, política e agronegócios é uma coisa só, tá? Não fiquem surpresos, não, porque é uma coisa só. É fundamental que o poder público e a sociedade civil estejam atentos a essas possíveis tentativas de aproveitamento oportunista e atuem para evitar a exploração. Mas olha o que eles estão dizendo para fazer isso. O poder público não vai fazer, entendeu? Não existe isso. Pode falar, Denise. Não, Edson, tô te corroborando, tô confirmando tudo que está dizendo. A, a minha, a minha experiência hoje à tarde foi bem interessante. Eu moro num bairro que é pequeno, é um bairro dentro de um bairro, e desde o começo da tragédia do Rio Grande do Sul, o pessoal se juntou e está mandando caminhão, tudo por conta própria. O pessoal do bairro mandando caminhão com donativos, tá? Já houve problemas, o primeiro caminhão foi apedrejado, tentaram roubar, estragaram o caminhão, depois foram enviados outros. Hoje à tarde eu estive lá conversando com as pessoas que estavam ajeitando os donativos e só para corroborar aquilo que eu falei das pessoas estarem mais espertas, pelo menos para algumas coisas elas podem ir se abrindo para outras, né? É, a conversa entre todos é: isso tudo é uma grande enganação. Há muitos e muitos mortos, né? Que a gente não falou disso hoje, mas falou nas outras lives em relação ao número de mortos e que não vão ser computados, não vão aparecer. E as pessoas sabem, as pessoas estão vendo, estão trocando informações e estão sendo acusadas de fake news. E uma fala interessante das pessoas foi que o governo, e aí eu não sei em qual esfera, solicitou que não fossem mais enviados donativos para lá. E eles estavam indignados, dizendo: não, a gente vai continuar enviando sim. A gente tem contato com a população de lá, a gente tem conhecidos, a gente sabe quem está precisando e vai continuar mandando. Porque muito rolo aconteceu com políticos barrando donativos e guardando para distribuir depois em nome deles. Tem gente se aproveitando disso de uma série de maneiras, né? Saindo nas casas para pedir dinheiro, para arrecadar dinheiro, dizendo que é para lá e não é, uma série de golpes. Então, a gente vive uma grande confusão a nível local em relação a essa tragédia toda, mas vendo no macro, que era isso que o Edson estava explicando agora, dando um zoom no que vem acontecendo no mundo nos últimos anos em relação a uma série de outras coisas, a todo conhecimento que está disponível no canal, realmente a gente vê que a coisa não é tão simples, né? O buraco é mais embaixo, tem muita coisa acontecendo e a gente realmente precisa se preparar. É isso. A gente tem um documento, até que a Patrícia cita ali, mas nós temos um documento sobre a questão resiliente relacionada ao projeto para o Rio Grande do Sul, que também envolve o Rio de Janeiro, que também envolve São Paulo e que vai envolver as grandes capitais no mundo todo. Não é um processo que está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo. Só que o que está acontecendo no mundo é que estão criando zonas específicas. Então, quando você fala zonas específicas, eu vou dar uma ideia de que a gente dizia há mais ou menos 6 anos atrás, ou 5 anos atrás, eu não lembro, na época de um seriado chamado Colony. A gente disse assim, ó, os muros vão subir, você não vai ver. E quando você perceber, você está tendo que entrar numa região com um green card. Você só vai conseguir entrar naquele bairro se você tiver um cartão e ser autorizado a entrar. Então, o que isso significa? Isso significa que desde 2000, quando o processo de gentrificação começa, no mundo todo, zonas são escolhidas para sofrerem processos. Por exemplo, leste da Austrália, destruído. A região da Califórnia, destruída. Aí você tem a construção do Neom, na região do deserto da Arábia Saudita, com muros de 500 metros de altura. Tem noção disso? Uma coisa gigantesca, absurda. Entendem? Então, você tem um processo de transformação no mundo. A transformação não tem a ver apenas com a inteligência artificial e automação. A transformação está acontecendo diante dos olhos de todo mundo.
E aí, entenda-se que o que vem aí ainda não, o que está para acontecer maior ainda não aconteceu. Nós estamos prevendo, e já falamos nisso pelo menos há uns 3 anos, sobre a guerra da China com os Estados Unidos, ela vai acontecer. A guerra dos Estados Unidos com a China vai trazer outras coisas interessantes. Então, massa coronária, né? Acho que esse é o nome, do Sol, que vai torrar um monte de cidade. Perfeito, né? Mudanças climáticas, né? O Sol. Sol coisa nenhuma. Pulsos eletromagnéticos terríveis que já estão prontos para serem utilizados. Você tem a questão das bombas táticas nucleares. Então, nós fizemos lives lá sobre a questão preemptiva, né? Preemptiva, que nós fizemos no Conhecimento Play. Tem lives super importantes no Conhecimento Play, tá? Para quem não conhece, vai aí no Google, coloca Conhecimento Play. Por quê? Porque nós vamos antecipando, já estamos antecipando isso há muito tempo. Quando a guerra da Rússia com a Ucrânia, já falávamos há 5 anos antes que ia acontecer. Esse lance da bomba preemptiva, eu vou explicar para vocês. A questão do investimento de trilhões de dólares para fazer bombas nucleares táticas. O que são bombas nucleares táticas? Elas são bombas que atingem um raio de destruição. Então, é uma bomba tática, ela pode aí destruir, por exemplo, uma capital e matar aí 30 a 50 mil pessoas e 100 mil com a radiação. E essas bombas preemptivas, essa coisa da saída dos Estados Unidos, a saída dos Estados Unidos do tratado nuclear e a saída da Rússia, ela já é uma preparação. A Rússia está fazendo testes nucleares constantemente. E a região do Ártico também é uma região que ali vai ser uma ebulição grande, vai ter uma situação ali. Nós temos uma situação em desenvolvimento na questão do Indo-Pacífico. Vocês não estão ouvindo ainda falar, mas vocês ouvirão muito falar do Paquistão. Podem escrever aí. Paquistão vai se tornar manchete. Por quê? Porque Paquistão é um processo de início do desequilíbrio da região do Indo-Pacífico que vai gerar bombas táticas nucleares. Por quê? A Índia, por exemplo, tem 850 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Entende? Aí você pega a região do Mar Meridional, onde vai ter outra situação de bombas táticas nucleares, a Coreia do Norte, que vai envolver a Coreia do Sul, e aí o envolvimento nuclear vai gerar o quê? Vai gerar o paz e segurança que todo mundo está esperando. Para quem conhece o que eu estou falando. Não vou explicar, né? Paz e segurança. Quando é a paz e segurança? É quando as Nações Unidas vai aparecer e dizer assim, olha, nós conseguimos fragmentar a Rússia, nós conseguimos destruir o vilão, então agora nós vamos unificar as Coreias. E aí vai ser memorável. E o mundo todo vai se unir, e vai cantar, e vai bater palmas, e vai chorar porque a Coreia se uniu. É o começo do fim para o sistema, sabe? Essa vai ser uma situação para quem tem a visão do conhecimento, vai saber. Esse é o momento. E vocês vão lembrar dessa nossa conversa, porque isso vai ocorrer. Entenderam? Agora, vai ver muita coisa ruim, mas assim, de uma dimensão estratosférica que a gente nunca sonhou que veria. E aí é que está a fala de Jesus que dizia: vocês vão ver coisas que vocês nunca viram, não é? Eu prevejo a situação de uma queda das três gargantas lá na China, matando 300, 400 milhões de pessoas. Eu vejo também a situação da barragem hidrelétrica lá da Etiópia, que está sob supervisão de Israel, inclusive, olha só, né? Que lá para baixo mataria 100 milhões de pessoas, né, entre Sudão e Egito. A gente já falou sobre tudo isso. Isso é tudo parte da geopolítica, isso é tudo parte do contexto, sabe? Então, a gente estudou muito, 10 anos, fazendo live todo dia, 2.300 lives. Depois, não tem como você não conseguir olhar para o sistema de uma maneira completamente diferente. E é óbvio que quem não vê isso na mídia, que quem não vê nada dessas informações, nunca vai entender nada do que a gente está falando. É óbvio. Mas isso é natural, né? Porque, infelizmente, as pessoas vivem do quê? Churrasco, futebol, novela, sacanagem, né? Aos montes, um mundo sem regras, um mundo sem normas. É exatamente isso que a Eva quis, né? Quero saber o que é bom e o que é mal. Tá aí. E sabe que outro fator, Denise, que é importante ser dito? Eu entendo que os abutres do sistema, militares, sistema econômico e corporações, eles são o centro de tudo isso, mas eu digo para você que o que a sociedade plantou, ela está colhendo. A culpa é de todo mundo. Todo mundo contribuiu, de alguma maneira, para que esse mundo fosse do jeito que ele é. Hoje você é obrigado a comprar um celular
que o cobalto dele é produzido à base da mão de obra escrava no Sudão, de crianças de 4 a 5 anos morrendo com 15 anos com pulmão de cobalto, para que você tenha um celular na mão. Esse é o mundo que você vive. Você vai desfazer do seu celular? Não tem como. Você depende dele. Mas as crianças estão continuando morrendo lá no Sudão para trazer o cobalto para você. Lá no Chile, já há problemas com a água, e vai haver também na Bolívia, no Triângulo do Lítio, que nós já fizemos live, um monte de gente vai estar com problemas com a água e vai morrer de sede, ou vai ter problemas sérios, como na África, por conta do lítio. O mesmo lítio que vai abastecer as baterias dos carros movidos à eletricidade, da eletricidade que nem existe, e da eletricidade que vai ser extremamente cara, e de pessoas que não vai todo mundo que vai ter a capacidade de ter um carro daqui a um tempo. E mesmo quando ele se tornar barato, bom, que ótimo, porque vai estar sentado em cima de um campo eletromagnético que você não tem a dimensão do que isso faz com o teu sistema, com o teu DNA, com o teu sistema imune. Vocês entendem como as coisas são? Esse é o mundo que as pessoas criaram. Então, eu olho para tudo isso, nossa, eu tenho, assim, a tristeza é muito profunda das tragédias humanas, mas ao mesmo tempo eu olho e penso, todo mundo é culpado porque todo mundo criou esse processo. E vocês acham que as pessoas ligam? Não, porque daqui a 2 meses ninguém vai lembrar mais do Rio Grande do Sul, mas as pessoas vão estar lá sofrendo. O Estado vai estar destruído, mas ninguém vai lembrar. Pode falar, Denise. Deixa eu ligar aqui. Edson, eu não sei se é o nosso encerramento, ou não. Tu falasse na Neon, na Arábia Saudita, eu lembrei dessas séries, né? Da série Colony, essas distopias fazem muito sucesso, que elas acabam sendo uma programação para a população. Tem uma outra que tinha na Amazon, que era Years and Years, anos e anos, também mostrava essa coisa dos territórios separados, que são as cidades de 15 minutos, né? Eu venho dessa área, né, do urbanismo, da arquitetura, fiz mestrado, fiz doutorado nessa área, a gente entende que as soluções técnicas que aparecem são excelentes. A gente vê cidades transformadas quando as soluções técnicas são ouvidas. Mas a gente sabe que a gente não vive essa realidade. A gente vive em meio a decisões políticas e acabou, né? E a gente falou isso na live passada, né? Das pessoas técnicas que estão vendo tudo isso acontecer e mesmo assim não cai a ficha, ó, as soluções técnicas não estão sendo utilizadas, é tudo decisão política mesmo. Então, a ideia da cidade de 15 minutos é uma ideia interessante, que é fazer as pessoas morarem num lugar e se locomoverem no máximo 15 minutos para todos os lados, né, num raio de 15 minutos, e nesse espaço ali elas vão ter todas as suas necessidades atendidas. Vai ter escola, vai ter hospital, o seu trabalho vai estar ali, né? Vai poder ir no mercado, ser atendida por uma série de serviços. Mas, por trás dessa ideia, a gente vê que tem uma solução de controle, porque se essa ideia vem casada com os sistemas de crédito social que já estão acontecendo no mundo, que a gente ainda nem entrou nessa matéria, mas a gente já tem isso hoje no Brasil. Você entra no sistema do governo federal, prata, você é bronze, prata ou ouro para conseguir um documento. E você só consegue subir de nível se você fornece seus dados biométricos. Fornecer seus dados biométricos seria inconstitucional, mas não interessa. Quanto mais informações você receber, maior você der a seu respeito, mais você sobe no sistema de crédito para obter serviços simples que deveriam ser fornecidos de qualquer maneira, você não deveria ter que passar por isso, né? Porque você é um cidadão desse sistema do Estado e deveria receber tudo isso. Então, a gente vê uma série de coisas acontecendo que parece que vem dessas distopias literárias e de séries de televisão e de programas, mas não, né? Falam em, como é, programação, não é preventiva, uma palavra assim, né? A gente tem também uma coisa que o Edson fala sempre sobre a enganação dos YouTubers. Eu não gosto de focar muito nisso, mas é muito interessante. Eu vou entrar num assunto, por exemplo, o Klaus Schwab, que é o cara das corporações reunidas, né, a nível mundial.
O Klaus Schwab saiu do posto dele e está num cargo honorário dentro da instituição. Ele simplesmente mudou de cargo, mas ele continua lá atuando, né, no Fórum Econômico Global, que eu queria dizer. E as pessoas saem divulgando, que ele desistiu, que ele saiu do cargo dele, que os planos dele não vão mais para frente de fazer a revolução, né, a próxima revolução industrial, né, que ele escreveu um livro falando sobre isso, para quem sabe um pouco dessa história. Agora, essa semana, a outra fake news, eu vou entrar nisso só como um parênteses para ilustrar a coisa, está acontecendo. A Organização Mundial de Saúde está reunida para fazer aquele tratado lá, né? E as pessoas saíram dizendo na internet que não deu certo, que eles desistiram, que é uma vitória nossa, que não vai ter tratado nenhum. E a gente entra no site da OMS e está tudo lá, o tratado correndo numa boa, vai tudo, vai tudo Então, caminhar. Denise, deixa eu te falar. Da OMS a gente não pode falar, porque senão nosso Tá vídeo bom, vai ser derrubado e eles tá bom. vão deletar Eu nosso vídeo e nem vão levar falei o nome strike. Não da pode falar coisa. Tá, deles. Então a gente não toca nesse assunto exatamente por isso, porque é um vídeo beleza. importante que a gente está fazendo e essa Uhum. informação, infelizmente, a gente sabe o que que acontece se toca nesse assunto. Tá certo. Ele é uma personagem que no Conhecimento Play nós fizemos lives sobre ele, a gente sabe todo o histórico dele, a gente sabe a linhagem Uhum, dele. Então uhum, a gente recomenda a audiência entrar em Conhecimento Play. Infelizmente, a censura está aí e a gente tem que medir o que fala, né? Como é uma tragédia aqui, nós estamos falando de uma questão mais relacionada ao estado do Rio Grande do Sul. Como todo mundo está debatendo o assunto, não há muita situação contrária, mas quando você toca nesse assunto, porque pra você ter uma base, todos os vídeos relacionados a este assunto no nosso canal foi deletado, todos eles, sem exceção, todos eles. A pessoa que quiser ver qualquer assunto sobre isso tem que entrar em Conhecimento Play. Não tem um vídeo nosso hoje na internet que fale sobre esse assunto, porque deletaram tudo. Só para a gente encerrar a live, eu queria colocar aqui as questões relacionadas aos danos causados no Rio Grande do Sul. Danos humanos. Risco de perda de vidas devido a inundações, deslizamentos e outros acidentes. Deslocamento forçado de famílias e suas residências. E vocês percebem que isso coincide? Coincide com as empresas que entram lá para tomar terrenos, isso e aquilo outro, e o deslocamento da população? Vocês percebem que isso tem sentido? Com a necessidade de abrigo e assistência emergencial. Então você enfia essas pessoas em qualquer lugar. Mas muitas delas não vão voltar para onde elas estavam, porque não vai ser permitido. E sabe por que não vai ser permitido? Porque vai dizer que não tem como voltar mais. Porque está contaminado, ou porque está isso, ou porque está destruído, porque deixou de existir. Porque tem cidades inteiras que desapareceram, não sei se vocês sabem. Porque, afinal de contas, foi uma chuva, né? Danos materiais, aqui, ó, impactos na saúde física e mental da população, porque tem gente que vai enlouquecer, tem gente que perdeu filho, tem filha, família, mulher, marido, e até os animais de estimação, perdeu tudo, né? Danos materiais, destruição de residências, comércios, indústrias, infraestrutura, tudo. Perdas de bens, veículos, equipamentos, estoques da empresa, tudo foi pro ralo. Danos ambientais, contaminação dos rios. Aí é que está a questão. As pessoas acham que isso, quando a água abaixa, acabou o problema. Não, o problema está começando. Porque vocês conseguem imaginar que 85% do estado foi inundado e que esta água depois volta, e quando ela volta, ela vai contaminar lençol freático, ela vai contaminar tudo. Vocês conseguem perceber isso? Então. ah, e aí, ó, tá aqui, ó, contaminação dos rios, lagos, lençóis freáticos devido ao transbordamento do esgoto, do lixo e das mineradoras. E de todo o resto. Coisa farmacêutica e etc, etc. E esgoto, tá? Destruição de áreas de preservação permanente, vegetação nativa e habitats naturais. Então, se você quer tomar uma região determinada e você destrói aquela região, bom, para quem tem o dinheiro, não é difícil reconstruir. Você expulsou todo mundo daquela região, agora é tua. Você vai comprar por preço de banana e você constrói o que você quiser lá depois e ganha os seus bilhões de dólares. E os seus acionistas ficam felizes. Porque na hora que acontece a tragédia no Rio Grande do Sul, eu vou contar para vocês o que aconteceu no mundo, na hora que aquilo aconteceu, em alguns lugares do mundo. Abriu-se champanhe. Acreditem no que eu estou falando. Abriu champanhe e brindou. Impactos sociais e socioeconômicos. Interrupção do abastecimento de água, energia elétrica e outros serviços, como internet, por exemplo. Paralisação temporária de atividades econômicas, prejuízos em relação à arrecadação de imposto que deveria ser usado para ajudar as pessoas, mas esse dinheiro nunca apareceu.
Então, vamos lá, seu monte de sem noção, e manda o dinheiro para a gente ainda. Além de a gente roubar vocês, vamos roubar mais um pouco. Aumento da pobreza e necessidade de ampliação dos programas de assistência social. Porque, obviamente, que nesse momento teve gente que perdeu tudo, que já tinha, mas não tinha muitos recursos, e aí, perdendo tudo, se tornou mais pobre do que ela já era. E aí, se ela precisar de alguma coisa, adivinha? Bancos e financiamentos que ela vai se endividar. Então, ela vai continuar mais pobre do que ela já estava. Desafios de reconstrução e recuperação. Necessidade de mobilização de recursos públicos e privados para reconstrução e infraestrutura, que não vai ser feita pela população, que poderia sim ter situações interessantes para as cidades e reconstruir com a sua própria população, com financiamento. Isso não vai acontecer. Vai vir as empresas multinacionais, as empresas interessadas, os corvos, para poder ganhar o dinheiro em cima de uma população que está arrasada. Esforços prolongados de reconstrução com impactos duradouros na economia e na vida da população. Pressão sobre o orçamento estadual e federal para custear as ações de resposta. Pressão, olha isso, pressão no orçamento estadual e federal. Imagina, nem existe uma coisa dessa, né? Dinheiro ali não falta. Esse é o documento que nós temos, para quem quiser. 35-98443-5379. Estratégia de Resiliência de Porto Alegre. Vocês não vão acreditar. Esse documento era previsto tudo que está aqui para 22. Só que é algo muito grande. E aí, o que eu fiz? Quando eu fui fazer a pesquisa em cima desse documento, eu sobrepus esses mapas sobre as regiões afetadas. Bom, vocês mesmos podem fazer isso. E vocês mesmos podem tirar suas conclusões. E aí vocês vão chegar a uma conclusão. Eu não vou dar a conclusão. Vocês leem um documento e pensem. Isso daqui só seria possível se houvesse alguma coisa no Rio Grande do Sul, porque muito provavelmente haveria algum tipo de situação ali que, e aí você começa a projetar isso daqui, e não é só lá. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em Santa Catarina, está acontecendo em muitos lugares. Santa Catarina está se tornando mais cara, porque eles estão criando a Smart City lá. E aí a tendência é gentrificação, empurrar para fora quem não tem condições de ficar lá. Sabe o que acontece? Isso parece para as pessoas algo injusto, mas pense numa elite que não quer se envolver com aquela população que eles julgam ser de quinta. Se você gentrificar, como é que você gentrifica de uma maneira que ninguém percebe? Você vai encarecendo tudo. E aí, quando você vai encarecendo tudo, a população não tem condições de ficar ali. Ela vai ter que ir se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. E aí, quando ela se afasta demais, o que acontece? Vem uma mudança climática e arrasa tudo. Coincidência, né? Porque essas coisas só vão acontecer em regiões pobres, né? Na grande parte. Ah, mas ali em Porto Alegre, e o que aconteceu ali não foi em regiões pobres, atingiu todo mundo. É verdade, atingiu todo mundo. Todo mundo mesmo. Mas o capital que vai entrar ali e os direcionamentos que vai ser dado ali são bem diferentes do que as pessoas imaginam. Suas considerações finais, por favor, Denise. Só vou resumir, então, Edson, acho que tu falaste bem, e para encerrar, a gente lembra que o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, com 11,3 milhões de habitantes. Se ele teve 85% do seu território afetado, da maneira que foi, as pessoas viram a água subir até cerca de 6 metros. Durante a noite, quando as famílias estavam todas dormindo, a gente ainda vai ter, infelizmente, que ver as pessoas lidando com os mortos, com um número absurdo de mortos, e a gente vai acompanhar o que vai ser feito, se isso vai aparecer realmente, né? Vamos continuar acompanhando e que as pessoas possam continuar solidárias também e a gente vai trocando informações. Eu coloquei, além do telefone do Edson ali, eu botei uns links para seguir as minhas redes. Quem quiser, eu coloco o documento também, tá Põe o certo? link Muito da Rede obrigada. Global, por favor, no site Ah, tá, eu vou procurar. redeglobaldecomunicacau.com.br para as pessoas Sim, acessarem, porque esse material que nós produzimos hoje está lá na rede. Vocês entram em Brasil e vocês entram em educacional, não, desculpa, entram em jornal, aí vocês vão em Brasil, desastres, está lá toda essa matéria do que a gente produziu aqui hoje, está lá publicada no site da Rede Global. É legal vocês irem lá, porque vocês vão poder compartilhar esse vídeo também, para quem entrar em Conhecimento Play, é 15 dias gratuito, você está ajudando a rede, tá? É 20 mensal, é só para ajudar, para quem quiser, acesso a 2.300 vídeos, e lá tem muito conteúdo, tem muita coisa que a gente fala por anos, né, tentando ajudar as pessoas. Muito obrigado aos likes que foram dados, isso vai dar relevância ao vídeo. E muito obrigado a todos que assinam Conhecimento Play e que seguem a rede.
A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Hoje foi uma audiência fantástica, né? Nós temos mais de 700 pessoas assistindo. Então, muito legal. E agradeço também a todos os likes anteriores, dos vídeos anteriores, com mais de 10 mil views e tal. O filtro está lá, a gente tem que saber o que fala e consegue manter os vídeos no ar. Então, a gente quer pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana fazer ao vivo, com retransmissão, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, não a nossa audiência, outras pessoas, né? E os vídeos que estão sendo publicados, divulguem, compartilhem o máximo, porque as pessoas têm que saber. O vídeo da tarde, feito com a nossa querida doutora Celeste, e esse vídeo com a Denise, eles estão lá no YouTube para vocês compartilharem ao máximo, porque nós estamos falando do Rio Grande do Sul. Então a gente vai estar, esses vídeos vão estar ajudando pessoas a saberem o que elas têm que fazer em relação às leis para poder tentarem, pelo menos, diminuir, né, o sofrimento e diminuir o estrago que fizeram na vida delas, tá bom? É a nossa forma de contribuir é com a informação. A todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Celeste foi fantástica, hoje a Denise foi fantástica, e como sempre, o nosso time é muito legal, pessoas com extremo conhecimento, que ajudam muito, contribuem muito com as pessoas, tá bom? Um grande abraço a todos Muito e obrigada. a gente se vê na próxima live, amanhã, com a Liliana Prados. Nós vamos falando sobre gamificação, uma mudança que está havendo, né? A gente tem um jornal de tecnologia bem legal, e a Liliana é excelente também, vocês vão gostar. Muito obrigado e até amanhã, até a próxima.